10h47 e empresas devem ficar atentas para preparar jornadas de fim de ano. O final do ano tá chegando, já chegou, né? E com eles as datas especiais como Natal e Ano Novo. Essa época, muitas empresas costumam entrar em recesso ou conceder férias coletivas para que os colaboradores possam descansar ao lado da família, dos amigos, mas em algumas organizações isso não acontece pela necessidade de manter as atividades em funcionamento, Raquel. E para alertar as empresas e também os trabalhadores sobre como fazer essas negociações, nós estamos recebendo o advogado Eduardo Calixto, que é especialista em direito trabalhista. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, tudo bem? Raquel. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Me conta uma coisa, as empresas não são obrigadas a conceder férias ou folgas, isso por conta dessa época do ano? Para a gente entender como pode negociar essas folgas com os trabalhadores. Certo. Agora aqui em Londrina nós temos essa particularidade que o comércio é muito pujante no final de ano. As empresas elas podem optar ou pelas férias individuais ou pelas férias coletivas. É sempre importante a gente destacar aqui também, Muganza, que as férias elas são diferentes daquele recesso. Esse recesso pode ser uma liberalidade concedida pela empresa, uma folga, mas as férias ela pode se enquadrar em férias individuais ou férias coletivas. E nessa época de festas, de final de ano, ela pode exigir com que ele trabalhe naqueles dias que se tem aquela ideia de ponto facultativo, como no caso do dia 31 ou no caso do dia 24. Uhum. Se tiver trabalho propriamente dito no dia 25 de dezembro, no dia 10 de dezembro, que nós vamos ter o feriado municipal também, ou no dia 31, ela vai poder fazer o pagamento em dobro desse dia trabalhado ou vai poder se valer de um acordo de compensação de horas, seja através de um banco de horas ou através de um acordo de compensação individual também. As vésperas, né, de Natal, de Ano Novo, também funciona dessa forma? Para liberação, né? Por lei tem a necessidade de liberar? Ou é uma tradição mesmo, que geralmente as empresas tentam conversar ali, né, com o funcionário para fazer essa liberação? Porque a gente sabe que em alguns pontos, por exemplo, não tem como liberar totalmente, né? Por exemplo, chão de fábrica, por exemplo. Chão de fábrica, não dá. Sim. Portaria de condomínio que trabalha ainda presencial, você tem que ter o porteiro ali no horário, mesmo que seja horário da virada, o porteiro tem que estar ali. Importante ainda. Não é? Como é que funciona? Bom, a lei propriamente dita, ela só vai definir a questão dos feriados nacionais. E aí nós também vamos ter algumas portarias estaduais ou municipais. Aí nós vamos seguir ou a regra da CLT, de que esse trabalho em domingos, feriados, vai ser pago de forma dobrada ou compensado, ou aí nós trazemos para aquela negociação coletiva feita pelos sindicatos. Como no caso aqui de Londrina, nós temos o Sindicato do Comércio, que, mediante acordo e convenção coletiva, elastece o trabalho nesses dias até as 10 horas, ou faz o pagamento, ou daí faz a compensação em outro período. Bom, então pelo que você está falando, porque tem gente que ainda tem dúvida, né? Se a pessoa não está em período de férias concedida, não é obrigação, se não é ponto, como é que fala, se não é feriado, é um ponto facultativo ou qualquer coisa nesse sentido, o patrão não é obrigado a liberar a pessoa. Exatamente. Ela está de férias, ela vai usar esses dias de férias. Não está de férias, tem que trabalhar. Né? E, claro, respeitando aí os sindicatos e tudo mais, porque como a gente falou aqui, a gente falou de comércio, que tem uma situação especial, a gente falou, por exemplo, de uma indústria que às vezes não pode parar, que a produção não para, né? Às vezes até por causa de maquinário, não pode parar o maquinário, enfim. E a questão das férias coletivas também, porque tem gente que reclama muito disso, fala assim, mas eu sou obrigada a tirar férias coletivas quando a empresa quer? Sim, Raquel, as férias talvez sejam um dos únicos direitos que a empresa tem assim como forma de aplicar dentro do seu melhor cronograma. É claro que ela tem que respeitar aquele período concessivo de 12 meses após completar o período aquisitivo de 12 meses, mas ela também pode conceder ali para um determinado setor da empresa, igual você mencionou, às vezes aquele chão de fábrica, aquela linha de produção não pode parar. Então aí ela dá férias coletivas só lá para o setor departamento fiscal, recursos humanos. Às vezes administrativo, né, por uma semana. E a própria linha produtiva continua prestando serviços e aí ela dá férias de forma individual para cada um desses operadores. Ela tem essa faculdade, essa prerrogativa. Né? Pelo que você está falando, então, é muito decisão do patrão e respeitando aí essas individualidades dos sindicatos, né? Então não dá para ficar reclamando. Você entrou lá na empresa, você já sabe que aquilo funciona daquele jeito
e ela tem liberdade de escolher os departamentos para poder fazer suas e ela decisões. também pode fazer essa negociação de forma individual com o empregado, quando tem aquele acordo de compensação através do banco de horas, só que daí isso tem que se dar dentro de 6 meses. Então, se, por exemplo, olha, você vai trabalhar esse feriado e aí isso vai ser jogado para um banco de horas, dentro de 6 meses ou ele compensa com esse empregado, ou senão ela vai ter que pagar esse período de forma dobrada para ele. Alertando você que está acompanhando nosso programa, quiser ser jornalista, saiba que você vai trabalhar muitos natais e réveillons. Nossa, eu trabalhei muito. Eu também. Sábado, domingo, feriado. Bastante. A gente brincava dia santo, tá todo mundo trabalhando. Trabalha em todos. E Jogo do Brasil também. Importante. Obrigado, doutor, mais uma vez pelo esclarecimento. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigado mais uma vez. Pan News Londrina 10h52.